Opa, aqui é o Renato, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para responder uma dúvida que muita gente sempre me pergunta. Muita gente sempre me questiona, né? Renato, é possível ficar rico na Bolsa de Valores? E bom, essa é uma pergunta complexa, né? Ela é até uma pergunta um pouco polêmica, mas como a maioria das perguntas complexas e polêmicas, poderia parecer um pouco prepotente se eu simplesmente respondesse ela com sim ou com não. E é justamente por isso que eu acho que a resposta mais adequada é a resposta depende, né? Na minha visão individual, eu acredito que muito mais importante do que o retorno nominal que um investidor consegue apresentar num determinado dia, num determinado mês, num determinado ano, é a consistência com a qual ele consegue apresentar esses resultados, né? E para isso pra gente exemplificar um pouco melhor essa minha crença, eu vou contar um pouco da história de alguns dos maiores traders da história. Certamente, se você é um aficionado, um apaixonado pelo assunto como eu, você já deve ter ouvido falar de algumas dessas figuras. E, bom, o primeiro desses caras que eu vou falar para você é o Jesse Livermore, autor do livro How to Trade Stocks. Livermore, com certeza, é uma das maiores lendas do mercado. E isso porque ele já catalogou um resultado ao vivo, um resultado comprovado, de 560% de remuneração sobre o capital em apenas 2 dias. E isso foi apenas um dos retornos altíssimos que ele já apresentou. Só que o Livermore também foi um trader que teve algumas rupturas de capital ao longo da vida. Agora eu não me recordo exatamente se ele registrou 3 ou 4 quebras, mas na última das quebras dele, ele até mesmo se suicidou, né? Na verdade, ele não tinha nem quebrado completamente, ele ainda tinha uma reserva financeira, mas eu acho que a sensação de fracasso fez com que ele tirasse a própria vida. E bom, essa é a história do Livermore, mas também tem outras histórias de grande destaque. Eu posso falar, por exemplo, do Martin Schwartz, que conseguiu um retorno aí de 19,88% ao mês na média por 12 meses, um baita resultado, um cara muito famoso, um cara que você com certeza já deve ter ouvido falar. E indo para um outro extremo, pulando aí alguns nomes entre as maiores rentabilidades, a gente vê nomes muito conhecidos, né? Como o Ed Seykota. Já ouviu falar do Ed Seykota, o Trend Follower? O Ed Seykota foi um dos mais inovadores traders de tendência e no uso de robôs de investimento. E o Ed Seykota, ele já apresenta uma marca que é bem diferente das outras que a gente viu anteriormente, mas é uma marca que chama muita atenção. Porque ele conseguiu o resultado de 4% ao mês na média ao longo de 205 meses. E indo mais além, agora eu não vou falar de um trader propriamente dito, eu vou falar de um investidor fundamentalista, mas a gente não poderia deixar de comentar, que é o caso do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele conseguiu um retorno que lá nos Estados Unidos é muita coisa, né? Porque lá a renda fixa, a inflação é outra realidade em relação ao nosso ponto de vista brasileiro, mas ele conseguiu apresentar uma média de 1,78% ao mês. Só que sabe ao longo de quantos meses? Ao longo de 546 meses. Isso faz algum sentido, não faz? Notou um contraste entre o caso do Seykota, do Buffett e do Livermore? Então, é justamente por isso que eu sempre gosto de dizer que a consistência com a qual você obtém alguns resultados, ela é muito mais importante do que os retornos absolutos que você consegue de forma isolada, né? E com isso, eu não quero dizer para você que você não possa sonhar com retornos absolutos maiores do que 1,78% ao mês, não é isso que eu quero dizer. Até porque o próprio Buffett teve essa média, mas ele teve longos períodos onde ele teve retornos muito maiores, saltos muito mais gritantes, né? Só que o que eu quero despertar em você é justamente a ambição de você encontrar estratégias sustentáveis e que te possibilitem, que façam parte, na verdade, de um processo de enriquecimento perene. Isso para mim é o que mais importa, né? E quando a gente fala desses processos perenes de investimento, não faria sentido eu não falar sobre as rotas de trading, né? Porque eu acho que você só consegue chegar a esse patamar no seu nível como investidor quando você define muito claramente uma rota de onde você está agora e para onde você está querendo ir. E as rotas de trading, elas nada mais são do que um caminho de estratégias e táticas de gerenciamento de risco e gerenciamento de posição
que vão possibilitar que você esteja alinhando todos os fatores da sua dinâmica operacional para aumentar a sua probabilidade de êxito, dado o nível de risco que você está disposto a enfrentar, a assumir, né? E isso é muito importante porque a rota de trading, ela não é uma fórmula, ela não é uma receita de bolo. Ela deve ser definida de acordo com o momento, o contexto de vida que aquele investidor está vivenciando, mas não só com isso, com algumas informações sobre a vida financeira dele. Como, por exemplo, o nível de dependência que ele tem daquele capital que ele está querendo investir no mercado, o número de pessoas que dependem financeiramente desse investidor. Por que o número de pessoas importa? Porque, de repente, você tem uma família e cada indivíduo da sua família pode, de repente, ter alguma demanda, alguma necessidade inesperada em algum momento. Seja um filho querendo estudar fora, seja uma esposa querendo viajar com você e por aí vai. Estou falando só das coisas boas, né? Mas a gente sabe que surpresas inesperadas nem sempre são coisas boas, então justamente por isso é um fator que você deve considerar. E, é claro, o mais importante, que é o prazo pelo qual você pretende manter esse investimento. Prazo e rota de trading estão diretamente relacionados. Por que, você pode me perguntar? Justamente porque se você tem um prazo muito curto, naturalmente você deve evitar estratégias que ofereçam uma grande oscilação dentro do período, né? Quanto mais curto prazo, mais fácil que você não esteja ligando um extremo ao outro da sua reta de retornos a longo prazo, mais fácil é que você esteja pegando extremos que às vezes não são condizentes com a realidade do seu prazo, que às vezes você tem uma chance muito maior de ter oscilações ruins, né, negativas, que você termine o seu investimento saindo no prejuízo, se você fizer uma alocação que não esteja respeitando o seu prazo, mas uma alocação de longo prazo para um objetivo de curto prazo. E além de todo esse contexto de vida financeira, de realidade, de objetivos, eu também diria que para você alinhar uma rota de trading é muito importante que você conheça, se você tem um autoconhecimento muito grande referente aos seus gatilhos de estresse. E nisso, um fator muito importante é o dos medos e traumas. Por que eu digo isso? Porque quando você... Muita gente que está começando agora no mercado nem vai saber do que eu estou falando. E isso é bom, porque são pessoas que estão, vamos dizer, virgens de algumas convicções que às vezes não são positivas, que não fazem bem, mas que são convicções que a gente tem muita dificuldade de se desprender, né? Em especial para quem já tem experiência no mercado de ações, os medos e traumas, você tem um conhecimento claro deles, é muito grande. E eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo disso pode ser um trader que já teve uma quebra operando no mercado de opções, né? É claro que a gente sabe que o mercado de opções ele consegue ser utilizado de formas extremamente seguras no contexto de uma proteção de capital, mas ele também é um mercado onde as pessoas podem utilizar a alavancagem natural dos contratos para se expor a um risco que muitas vezes elas não comportam. E a pessoa que já quebrou com opções geralmente não quer nem ouvir falar no mercado de opções mais. Isso é uma coisa engraçada até. Geralmente esses indivíduos não querem nem saber. E mesmo que alguém te apresente um método, ou que você descubra um método, que você estude um método em opções, que tenha consistência, que é justamente tudo isso daí que a gente está falando, vai ser muito difícil você não lembrar da tua dor em cada momento que se assemelhar. Uma situação, às vezes, de stop loss, uma situação de encerramento com perda, uma situação de encerramento por tempo que não gerou nada a operação para você. E eu gosto de falar, né, que você se colocar sempre para enfrentar os seus medos é a mesma coisa que você tentar fazer uma dieta, né? Você querer evitar o chocolate, você querer cortar o chocolate, você é uma pessoa que adora chocolate, mas ao mesmo tempo você quer ter chocolate guardado no armário. Tá claro que isso em algum momento você vai fraquejar. E o estresse é a mesma coisa. O estresse vai em algum momento abrir a porteira da indisciplina. A indisciplina é o que faz com que você não consiga ter um planejamento perene e a longo prazo das suas operações. E fora isso, né, fora os traumas, é importante falar também das situações que você simplesmente não se sente confortável para definir uma rota de trade. Eu vou dar um exemplo. Sabe as estratégias seguidoras de tendência, aquelas que buscam explorar uma movimentação ampla, mas seguindo rastreadores de tendência, seguindo médias móveis, high-low, SAR, por aí vai? Então, essas estratégias elas têm uma característica.
Quando elas acertam a tendência, poxa, elas geralmente pegam movimentos longos, elas pegam o estouro da direção que qualquer um gostaria de pegar. Mas quando elas não acertam, quando o mercado não está com uma direção tão clara, elas acabam assumindo prejuízos curtos. Pode ter gente que mesmo fazendo sentido a estratégia, mesmo sendo alinhada com aquele papel que está operando, e mesmo sendo testada e mostrando resultados, não vão se sentir bem operando tendência. Porque elas vão ver na prática um nível maior de erros que de acertos. E se for uma pessoa que se importa muito com isso, que tem um gatilho estressor alinhado isso daí, né? É uma coisa de personalidade para personalidade. Ele pode não aguentar, ele pode simplesmente saltar do barco antes da hora, né? E o mesmo acontece às vezes com uma pessoa que opera uma estratégia com alto nível de acerto, mas que quando perde, devolve mais do que a somatória de alguns dos ganhos anteriores. Tem pessoas que simplesmente não toleram esse tipo de situação. Então você vê como a estratégia dentro da rota, ela deve estar vinculada, sim, com alguns fatores da sua personalidade, das suas características como investidor. E é justamente por conta de tudo isso que eu falei, que um jovem, por exemplo, vamos exemplificar bem, né? Um jovem que não tem dependentes, que está começando a vida financeira, que está começando um processo de acumulação, e que tem predisposição ao risco, às vezes um jovem que ainda está estudando, às vezes em uma parte do período, que tem tempo para se dedicar, né? É por isso que esse jovem ele pode sim pensar em uma estratégia de day trade no mercado de futuros, que são praticamente auto-alavancados, né? Eles por sua essência já são contratos alavancados, em que ele trabalha às vezes com um gerenciamento de risco e posição, no qual ele faça manejos dinâmicos, né? Que é aquele no qual você já entrou num trade, mas de uma forma calculada, a partir de um determinado patamar você entra comprando mais ações ou entra realizando uma parte da posição, subindo um ponto de break-even, né? Subindo um ponto de stop, por aí vai, para um ponto de entrada, um ponto onde proteja essa nova operação. Isso daí são estratégias altamente rentáveis, né? Muitas vezes é claro, vai ter caso que vai ser, vai ter caso que não vai ser, por isso que o estudo de cada caso a caso é indispensável. Mas isso lembra muito o estilo Livermore de operar. Só que por um outro lado, um trader que já está num estado onde o patrimônio dele já está constituído, né? Ele já está num momento mais de estabilidade, ele já tem família, ele já tem dependentes, né? Ele já está num momento onde ele não quer ver o patrimônio dele sofrer grandes solavancos. Ele vai ter que buscar algo mais alinhado com isso, com essa realidade. Como uma carteira remunerada no mercado de opções, utilizando o hedge. Como uma estratégia de position trading, swing trading um pouquinho mais longa, né? Vai ser o que vai mais atender a rota desse trader. Daí se vai ser de tendência, se vai ser de volatilidade, vai depender muito da personalidade dele e com aquilo que ele tem nas mãos, com aquilo que ele já descobriu, com aquilo que ele já aprendeu. Tudo faz parte, tá vendo? E é claro, depois que a gente fala de tudo isso, agora sim eu ouso dar uma opinião sobre aquela pergunta inicial, que é, dá pra ficar rico no mercado de ações? E daí eu falo, até dá, até é possível. A gente já viu que existiram pessoas que fizeram isso. Se pessoas já fizeram isso, poxa, é porque é possível. No entanto, para você buscar retornos que com pouco capital promovam para você uma possibilidade de enriquecimento, objetivos ousados vão ter que comportar, vão ter que estar conversando na mesma linguagem com exposições ao risco mais agressivas. E não é só isso. Não é só uma questão de mais risco é mais retorno, vamos pro game. Não. Para você conseguir um processo de enriquecimento através da bolsa, um enriquecimento que dependa mais da bolsa do que da sua capacidade de acúmulo, você precisa ser um top player. E não é qualquer um que é um top player. Pode ser que você seja um top player, pode ser que você se transforme em um top player. Mas um top player, ele precisa ser alguém que está alinhado, que conhece profundamente a psicologia dos players daquele papel que ele está operando, a psicologia dos mercados. Um top player é um grande especialista, ele tem paixão por estudar táticas que vão permitir para ele vencer batalhas diariamente, batalhas mensalmente, batalhas na somatória de um ano. Ele tem que ser um especialista em tática, na arte da guerra, né? como nos sugeriria o livro do general Sun Tzu, né? Então, nesse caso, o que eu digo? Você pode se tornar um top player, mas será que você quer? Será que você quer se destinar muitas horas, meses de estudo? Será que você quer investir em muitos conteúdos, estudar táticas de players nacionais, internacionais? Se você quiser, você pode se tornar um top player. Mas
O caminho que vai ser mais fácil para a maioria dos investidores, o caminho que vai ser o caminho mais direto para a grande maioria dos players, é o caminho de você utilizar a Bolsa de Valores como uma forma de remunerar capital. Você utilizar a Bolsa de Valores apostando muito mais na consistência do que nos números absolutos. Você buscar a Bolsa de Valores como uma alternativa de diversificação para você ganhar do CDI no total, né? Pô, Renato, ganhar do CDI, cara, que papo quadrado, né? Pô, mas olha o caso do Buffett. Se qualquer um conseguir um retorno de 1,78% ao mês durante 546 meses, se torna o Buffett. E a gente não precisa nem usar o exemplo do Buffett, olha o exemplo do Seikota, por exemplo. O Seikota já era um top player, já, não que o Buffett não seja, mas eu estou falando do top player técnico, do top player trader, né? E aí a gente começa a ver. A Bolsa, como uma forma de remunerar capital, oferece uma série de caminhos, uma série de rotas fáceis, tranquilos, com baixo nível de estresse, com exposições equilibradas ao risco. E é aí onde eu gosto muito de dizer que, para mim, o formato mais legal é o que eu tento aplicar na minha vida, né? É o que eu acordo todo dia focado em fazer, que é associar a atividades empreendedoras na minha vida a capacidade de encontrar os melhores investimentos, encontrar boas alternativas de investimento, boas táticas de investimento, né? Isso, para mim, é o que compõe o mix de enriquecimento mais certo. Por quê? Porque se você parar para ver o número de histórias de grandes empreendedores que desenvolveram uma forma do mercado valorizar o que eles estavam fazendo, que se encaixaram, que aprenderam a atender necessidades dos seres humanos, através de um ofício empreendedor, de um negócio próprio, de uma ideia, às vezes de um empreendimento digital, por aí vai. O número de cases de empreendedores que, a partir do acúmulo de capital natural da atividade empreendedora bem-sucedida, conseguiram encontrar bons investimentos e, a partir daí, se tornaram grandes investidores, esse tipo de caso é muito mais frequente do que o número de traders que se tornaram milionários sendo top players. Então, para um pouco para pensar em qual dos dois lados você quer estar, qual dos dois lados você quer pagar para estar, né? Qual dos dois lados você quer pagar o preço da dedicação, o preço do empenho, o preço do tempo, né? Para estar. E isso vai depender muito do seu perfil, vai depender da pessoa que você é. Mas é aí que a gente já começa a desenhar algo que te permita ter um planejamento condizente com os fatos, condizente com as possibilidades reais. E daí, a sua rota tem muito mais chance de ser uma viagem muito mais tranquila do que se você estivesse operando talvez de uma forma inconsistente, investindo sem ter controle do que está fazendo e por aí vai. Bom, esse vídeo já está ficando um pouco longo, então, sem mais delongas, eu encerro por aqui. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou do que a gente bateu um papo aqui, por favor, dá um like aqui logo embaixo do vídeo no polegar para cima. Vai ajudar bastante aqui o nosso canal. E se inscreva também para ser notificado de todos os novos vídeos que eu postar. Tá joia? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Vamos pro game. Valeu!